histórica, né? Assim, que a gente pegasse por cima e que a gente pudesse essas cidades estarem incorporadas dentro de uma estrutura histórica do começo da Rota da Seda, se é possível da gente falar sobre uma data inicial da Rota da Seda. E aí a gente fez então, uma reunião com um grupo de estudos, inclusive com o Anderson, que vai dar a aula sobre Rota da Seda, e a gente chegou nessa nova planilha. Mas a gente não quer, por exemplo, prejudicar alguma dupla que já estava mega empolgado com a sua ex-cidade. Então, assim, se alguém quiser muito continuar com a cidade que já estava na planilha antiga, ok, é só falar aqui. Se não, essa planilha nova tem uma cidade sem preencher, que é a cidade do Paquistão, Gwadar. O resto, eu acabei de distribuir essas duplas aqui por cidade. Então, essa é a primeira questão que a gente queria colocar para vocês. Se todo mundo desse uma olhada, está permitindo aí para todo mundo? Tá, estou vendo um monte de gente aqui. Nós temos 17 viewers aqui. Mas eu vi que antes já tinha gente na planilha. Então, é isso. Assim, Vamos dar uma olhada na agora, planilha dos TPs colaborativos, né? exato. Né? Aí, eu, Marcelo, fiz essa distribuição a partir da planilha estudantes e a planilha duplas, na verdade. Essa que está aí na mesma, na aba duplas, né? Que está aí na mesma planilha. Deixa eu compartilhar para a gente mostrar, para ver exatamente o que é. Aqui, pronto. Estão vendo? Ok. Então, nessa mudança, né, o que a gente fez? Antes a gente tinha lá, né, a gente tinha escolhido 2 países, né, e uma cidade. A gente retirou esse negócio dos países, né, então, na verdade, a cidade já entra na pesquisa do país, então fica uma coisa integrada. Então, você tem uma cidade na China, o país é a China, então fica mais direto. E aqui você tem cidades em outros países, como Paquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Irã, Iraque e Itália. Mas o foco é nas cidades agora. O Okay? foco é nas cidades. A gente estava com problema de acertar o número, né? Quantas cidades por país e tal, para essa pesquisa ficar ampliada. Daí a gente falou, não, como a Rota da Seda original, ela tem muitas cidades na China, no norte da China, a gente achou melhor ficar com a original. Então não vamos trazer um panorama amplo do país. Vamos já Vamos até explicar o que é essa coisa da Rota da Seda, que a gente está chamando de Rota da Seda original, né? Vou pegar o mapa aqui, que a gente mostra, acho que esse mapa aqui, vou no do Google mesmo. Se a gente olhar aqui, né, a China, né, essa parte verde aqui da China é onde estão as maiores cidades e onde está a maior ocupação do território chinês. Então, a maior parte das cidades estão aqui, né? É uma área, né, bastante, podemos dizer assim, bastante produtiva, né? Tem muita água, o solo é fértil, tem mananciais, né, florestas, né? Então é uma área, é um território bastante rico, né? Bastante propício para a agricultura. Então, na hora que a gente vai ampliando, né, essas imagens, a gente vai vendo que, né, tem essa questão da agricultura, tem água, né, e vai tendo essa ocupação das cidades, né? Vão vendo as infraestruturas, né? Enfim, né, muita coisa também relacionada à navegação, né, o uso dos rios, né, tá vendo? A gente vai, à medida que você vai ampliando aqui, você vai vendo esses detalhes, né. Bem, essa parte que é densamente ocupada, né, da China, ela é a área, podemos dizer assim, o território original protegido, né.
a muralha da China, né, da primeira, né, as primeiras dinastias, quando elas fizeram a unificação do território, né, elas protegeram essa parte daqui, do norte aqui e do leste, né, dessa região aqui, que é exatamente onde estão os desertos, né. Aí o que acontece, né? Geograficamente aqui, não sei se vocês conseguem perceber aqui nessa parte da Ásia, a gente tem, né, o Planalto aqui do Tibete, né, o Himalaia, né, tendo o pico mais alto, né, a parte mais alta aqui, né, pegando o Butão, Nepal, né, inclusive com o Everest, né, o ponto mais alto que a gente tem no planeta está aqui, né. Essa parte todinha aqui é uma área montanhosa muito alta, né, então isso aqui é uma área de montanha, é uma área muito acidentada, né, e é um divisor de águas, né, mas boa parte das águas vem em direção à Índia, né, então a água toda que vem, né, do mar, né, a umidade, ela chega aqui no Himalaia, né, condensa, né, chove, e por isso tem aquelas épocas que na Índia tem aquelas enchentes, né, com chuvas torrenciais, né, muito em função disso, né, dessa umidade que vem do mar, bate no Himalaia, chove e volta toda aqui para a Índia. E aí o que acontece? Essa umidade fica toda retida aqui, né, por causa da alta altitude dessa cordilheira, né, e passa pouca água para cá. Por isso que a partir daqui do Planalto do Tibete, tudo aqui é deserto, muito pouca chuva. E aí o que acontece, né? Então é uma área, né? E aqui você tem, né, um deserto muito grande, né? Visivelmente aqui, né, uma área grande, né, de deserto. E aqui a gente consegue ver que tem, né, uma partezinha, né, que parece que conecta aqui essa parte verde aqui com esse começo do deserto aqui, que é exatamente onde termina a cordilheira, né, termina o planalto, né, do Tibete, e aí fica uma área mais baixa, né, que se conecta com o leste, né. Então isso aqui acabava que era o caminho natural, assim, era a passagem possível, né, da China com o leste, né, com o ocidente, né. Então ir para o ocidente, o caminho possível era por aqui, um dos caminhos, né. O outro era pelo mar. Para atravessar aqui o Tibete, né, é muito complicado, né, subir altas montanhas, altitudes, relevo, então por isso que o caminho era por aqui. Essa entradinha aqui, né, que era de onde vinha todo o resto do mundo, né, o mundo de fora, né, da China, ele acessava a China por aqui, né, e pelo mar. Então, por isso que a defesa inicial, para garantir a integridade do território chinês, ela é feita exatamente nessa faixa aqui, ó, que pega esse verde aqui, e essa entradinha dessa travessia aqui, que nesse estreito aqui, né, que é onde começam essas cidades que a gente está chamando na Rota da Seda. Então, isso é uma coisa que é interessante da gente, né, pontuar, que essas cidades que a gente está chamando de cidades da Rota da Seda, elas são cidades originalmente fora da China inicial, elas estão fora do muro, elas estão além muralha da China. Então, ela começa, inclusive, né, a primeira cidade que a gente separou, que é Xi'an, né, ela começa exatamente aonde termina a muralha, onde você tem, inclusive, uma das portas principais, né, de entrada na China, né, que é aqui em Xi'an. Né. Aqui em Xi'an também é o lugar onde você tem aquele, né, exército de terracota, né, que... Vou pegar aqui no... Fica bem lento. Ai, perdi o mapa. O mapa não está funcionando bem. Enfim, ali onde tem aquele deserto de terracota, né, que também era uma forma de criar uma defesa, né, de criar aquela ilusão de um exército, né, pronto para combater, né, quem chegava de fora, né. Enfim, então as cidades que a gente escolheu, elas pegam exatamente esse eixo aqui, que é um território, né, que historicamente a China hoje ela vem, né, ela recupera isso, né, recupera essa ideia da Rota da Seda. Na verdade, a Rota da Seda são várias, ela não é uma linha só, né, ela não é única, elas são várias, né, são vários caminhos possíveis, mas ela recupera essa porque essa tem algumas cidades, né, são cidades, podemos dizer assim, as cidades históricas mais importantes, né, elas estão exatamente nesse eixo aqui.
nesse ponto aqui. E aí, se a gente for, né, só para dar um exemplo, e outra coisa também, são cidades que, como elas estão fora do muro, elas têm características, né, muito mais cosmopolitas, ou seja, elas têm uma mistura, né, elas não são homogêneas, não são cidades totalmente chinesas, elas têm mistura com influências da Índia, dos árabes, né, então você vai ver uma mistura de várias coisas, vários povos, né, que estavam, né, transitando nesse caminho, né, fazendo esse caminho, eles iam parando aí e iam deixando, né, suas contribuições, né, e era também um lugar, né, de trocas. Então é uma coisa também que a gente precisa entender da Rota da Seda, né, e principalmente essa histórica, né, essa que a gente está olhando aqui, a gente está observando nesse ponto aqui da disciplina. Deixa eu até ver uma coisa aqui que eu acho que eu entrei no... eu tentei entrar no Google Maps aqui de Hong Kong e eu saí do meu que tem essas coisas marcadas. Espera aí. Vou pegar o meu aqui. Que é o mapa da disciplina, né? Que tá eu tô vendo que ele não tá aparecendo, mesmo é por causa disso. Bem, então uma coisa que é interessante, né, enquanto tá abrindo aqui, a gente entender, imaginar na época que, né, é uma distância muito grande, né, a ser percorrida e assim, alguém, aqui ó, inclusive aqui eu marquei os pontos, são os pontos que eu marquei da cidade, separa que eles fazem exatamente esse caminho mesmo, passando nessa travessia aqui do deserto, nesse estreitozinho que tem aqui, tendo Xi'an aqui como a porta de entrada, né, aqui ó, com o exército de terracota, né, e aí, né, o que acontece? Imagina, você, né, os produtos, né, o que era produzido aqui, por exemplo, a seda, né, para ela ser levada para a Europa, né, não era alguém, um produtor de seda aqui da China, que pegava, colocava isso no camelo, no cavalo e ia até a Europa para vender a seda. Não, né, isso praticamente, imagina isso na época, né, fazendo essa caminhada é praticamente impossível. Talvez a pessoa gastaria a vida dela toda para fazer. Ela ia chegar lá, né, anos depois, e aí na hora que ela voltasse para a cidade natal dela, tudo que ela tinha já tinha se perdido, né? Então essas coisas são feitas, né, passando de mão em mão. Né? Então imagina essa coisa da rota aqui, né? Então ele vai, né, ele leva a seda aqui, chega em Xi'an, tem um mercado, que aí passa para uma outra pessoa, que aí chega aqui, aí vem, ele chega, sei lá, em Jihuan e passa para outra pessoa, aí tem um outro mercado, então essa coisa vai atravessando de mão em mão. E aí qual que é a característica exatamente dessas cidades aqui desse eixo? São esses mercados. Né, esses pontos de troca, esses pontos de intercâmbio de mercadorias para poder fazer com que a mercadoria tanto da Europa viesse para cá, né, quanto daqui fosse para a Europa. Né? Então, caminho de ida e volta. Então, imagina isso, né, essa rota, né, não como, né, uma coisa que sai daqui e a pessoa leva até lá, né, a pessoa faz o trajeto inteiro, não. A ideia da rota é exatamente essa possibilidade de um produto, de uma mercadoria, né, de um bem e passando de mão em mão, né, passando de mercados em mercados até chegar, né, no seu destino final, né? Então isso é algo que faz, né, faz com que a gente tenha uma leitura, uma compreensão bem diferente dessa história aqui da rota, né? A própria ideia de rota, né? Não é um caminho, não é uma estrada, é uma rota, né? É diferente, né? E aí, né, só para pegar alguns exemplos, né, do que vocês, né, acabam podendo encontrar, por exemplo, essa é a última cidade, exatamente aqui na divisa da China com o Tajiquistão e o Uzbequistão, que chama Kashgar. E é curioso, né, na hora que você entra, né, para ver, vocês vão perceber na hora que vocês pegarem as fotos, né, isso é na China, mas na hora que você olha assim, você fala assim, nossa, mas
não tem, não consigo identificar características chinesas nessa arquitetura, nessa cidade, né? Então exatamente no caminho, né? Ela está extremamente próxima, exatamente dos árabes, né? Repara, olha como que essa arquitetura ela já tem, né, uma mistura, né, de elementos, né, indianos, elementos árabes, elementos chineses, né? Então eu imagino esse lugar também, essa rota histórica, né, como um lugar muito rico de trocas de várias culturas, de vários povos, né, se encontrando ali, trocando e criando essas cidades, né? Então talvez a ideia é entender um pouco mais, né, que lugar que é esse que teve tantas trocas culturais intensas ao longo de anos atrás, assim, milhares de anos atrás. É um lugar que ficou, né, meio, podemos dizer assim, perdido no tempo, assim, nos últimos anos, né, talvez no último milênio, assim, eu acho que a rota, né, ela ganhou outros caminhos, principalmente pelo mar, né, pelas navegações, né, inclusive o processo colonial europeu, né, ele chegou na China e na Índia pelo mar, né, ele chegou, né, foi outro caminho, ele não assumiu esse caminho, então esse lugar ele ficou meio parado no tempo, então também a gente vai ver algumas cidades que estão paradas. Só que aí o que aconteceu, que a gente percebeu? A China, né, ela reconheceu isso, ela reconheceu o potencial histórico desse lugar e ela assumiu isso, inclusive, por exemplo, vendo alguns vídeos institucionais sobre a Rota da Seda, ela assume isso para si, né, quase que como uma justificativa e algo que traz para ela, né, para o país, né, a posse, né, ela como se ela fosse dona da rota, né. E se a gente for pensar, né, essa rota, na verdade, ela era cosmopolita, ela era universal, ela era de todo mundo, né? Era dos árabes, era dos chineses, era dos indianos, dos budistas, dos tibetanos, né? Enfim, dos mongóis, né? Então, então você tinha uma mistura ali, né? Não era exatamente um território chinês, né? Tanto que ele está além do muro, né? E hoje a China assume isso como dela, né? E isso é interessante também a gente ver, entender isso. A partir disso, criando narrativas, criando histórias, para criar essa ideia, né, esse conceito, né, das novas rotas da seda, né, que é o BRI, que a gente vai chegar. Então, repara que a gente está separando duas coisas aí. Tem essa rota da seda histórica e tem o BRI. A gente está interessado em um todo, mas nesse primeiro momento a gente está interessado em olhar especificamente para esse trecho histórico, né? Esse trecho que chega lá na Europa, né? Ele chega em Istambul, né? Em Veneza. A gente não tem como ver todas as cidades, a gente não vai ver todas, né? Mas repara que a gente priorizou essas que estão na China, essas que a China está assumindo, né? Esse caráter, esse papel. E aí, na hora que a gente colocou aqui algumas coisas para serem observadas, né? Repara que eu coloquei coisas referentes exatamente que é muito específico dessa região, né? Essa questão dos ícones arquitetônicos, patrimônio cultural histórico, tem patrimônio mundial da Unesco envolvido aí, né? Lugares de interesse turístico, porque o que aconteceu, né? Eu investigando aqui, né? Eu vendo alguns documentários, inclusive da TV estatal chinesa, eu percebi que eles descobrem alguns lugares, como exemplo, históricos, alguns pontos históricos, né, da rota, e transformam aquilo num lugar turístico, né, para levar turistas e levar os turistas chineses. Então eles né, levam um grande número de chineses para conhecer esse lugar, ou seja, eles também fazem um processo de levar os chineses para esses lugares, para eles conhecer a história desse lugar e para eles também se reconhecerem como esse território como parte da história dele, como esses lugares como parte da história deles, né, dos chineses. Então, um exemplo, né, eu vi num dos documentários, né, essa região aqui que a gente tem, se eu consigo achar aqui para vocês, nossa, fica muito carregado, muito lento. Eu não consigo ver tudo.
Marcelo, e esse mapa que você está mostrando é o que você fez, né? É o Não que é eu o fiz, mapa é o meu, é o da meu. É disciplina. que eu saí marcando várias outras cidades, né? Marcando como Rota da Seda. Eu não tô achando, mas aqui. Repara, ó, inclusive olha aqui, ó, olha que curioso aqui. Já no Google ele já me dá uma informação super curiosa. Olha que curioso que apareceu aqui, né? Apareceu Jinhuan, João, prefeitura, província, foi palco de uma importante batalha, E olha só a quantidade de hotéis, começa a aparecer aqui, ó, Silk Road Hotel, tá vendo aqui, ó, Hotel da Rota da Seda, né? É, vários hotéis aqui. Então começa a ter também uma política, né, de se implantar esse lugar histórico, nesses patrimônios históricos, né, esses lugares históricos, como um destino turístico para os chineses. Então, como se fosse criando, como se estivessem criando grandes parques temáticos. Então eles pegam, né, esse patrimônio histórico, essa arquitetura que é diferente, essa história, e transforma isso em quase como se fosse, podemos dizer assim, uma Disneylândia, né? Eu estava querendo achar um ponto aqui curioso que não tem. Enfim, isso voltou lá na planilha para a gente ver, né? Então por isso aqui também, tá vendo, o número de turistas, né? Então repara que é uma coisa muito específica que a gente queria que vocês prestassem atenção nisso, né? Então dá uma olhada nessas cidades também, procurando também essa vocação assim de, né, meio parque temático, sabe? Assim, meio são lugares que eles ainda estão, né, descobrindo, né, buscando, né, e transformando eles, incorporando eles nessa ideia da rota histórica, né, e do pertencimento disso para a China, né, enfim. E aí a gente entra, né, com algumas coisas que, né, para se observar, né, né, relacionadas ao urbanismo, né, e a infraestrutura, né? Então essa questão da infraestrutura passa a ser algo importantíssimo para a questão das novas rotas da seda, né? Então repara que aqui são coisas, né, uma outra camada, né? Então ali a gente tem uma camada original da Rota da Seda com as cidades históricas, os mercados antigos, os monumentos, as ruínas, enfim. E aqui de repente, né, a gente na rota nova, né, começa a entrar essa coisa do aeroporto, interposto alfandegário, porto seco, centro de logística, né, os portos, ferrovias, estações de trem, terminais de passageiros. Então isso também é coisa que visivelmente, né, a gente acaba identificando aqui, né? Um lugar, por exemplo, bastante curioso é aqui esse lugar aqui, ó, Corgas. Ela está na divisa, assim, a última cidade, né, tá na divisa da China com eu sempre confundo os nomes dos países aqui. Eu acho que é o Cazaquistão. Eu ainda não decorei a ordem dos países aqui. Mas de qualquer forma aqui, né, você está exatamente numa área de fronteira. É o Cazaquistão aqui, ó. A divisa entre China e Cazaquistão. E aí Corgas, né, foi uma cidade criada exatamente criada assim, ela já existia, né, ela é histórica, mas ela foi, né, implantou-se uma infraestrutura dela nessa questão da nova Rota da Seda, onde se colocou, olha aqui, visivelmente, um grande parque industrial, né, e um interposto logístico, né, grande, porque aqui é onde tem a transposição de sistema ferroviário. É exatamente aqui em que chega os trens, né, da China, e esses trens, né, eles chegam num comboio chinês, né, numa locomotiva chinesa, né, com uma bitola, né, padrão da China. E aí, ela, para dar continuidade na viagem, ela vai entrar no antigo território da União Soviética, né, no Cazaquistão, indo em direção à Rússia, né. Nesse caminho para a Rússia, ele já assume uma outra ferrovia, com uma outra bitola, outras máquinas. Então, repara que, inclusive, essa lógica da rota, repara que essa coisa dos mercados antigos, né, das pessoas indo lá, encontrando os mercados e passando o produto de mão em mão, né, e vai de cidade em cidade, isso acontece também na Rota Nova da Seda. Você tem vários interpostos assim que chega aqui, né? Então, visivelmente, chega um trem aqui que vem da China, né? Ele chega, tá vendo esses guindastes aqui? Eles pegam, eles retiram os containers do trem, né, do comboio chinês, e transfere e coloca no comboio russo,
né, do trem russo. E aí ele vai e faz a trajetória até a Rússia. Na trajetória da Rússia, para entrar, sei lá, na Polônia, para entrar na Alemanha, também tem esses interpostos, né? Isso sempre acontece, porque a ferrovia, né, entre os países, elas não são padronizadas ainda. Talvez no futuro eles venham a padronizar isso, né? E existe uma intenção de se fazer isso com conexão com trens de alta velocidade. Isso talvez chegue, né? Pode ser que venha a chegar realmente um trem que faça isso. Mas também é de se pensar que não é produtivo, também não é possível, né, por exemplo, essa travessia, né, da China, né, do mar, né, da área do litoral da China continental, até Londres, né, essa rota todinha de trem são 14 dias. Né? Então repara que você pode ter comboios aí que vão viajar um dia, 2 dias, aí chega no interposto, passa para outro comboio, né? Viaja mais 2 dias, passa para outro comboio. Então essas são coisas também que vocês vão identificar. Aqui você tem esse interposto então entre a China e a União Soviética, e ele também é um interposto alfandegário. Né? Então aqui você também tem alfândega. Né? Então repara que é toda uma infraestrutura, uma cidade que foi toda, né, montada, construída, né, para atender esse objetivo. E repara que ela está aqui em plena construção, assim, tá aberta, né? E aí você viu lá embaixo, né, a infraestrutura viária, né, ferroviária, né, e também a viária, né? Então você repara que existe, mesmo você estando no meio do nada, no meio dos maiores desertos do mundo, né, das áreas mais desabitadas do planeta, você tem um investimento grande em infraestrutura aqui, né? Então esse é o motivo, né? E aí o que acontece? Assim como existe essa ideia de trazer os chineses para conhecerem esses lugares históricos, né, esses parques, podemos chamar de parques temáticos da Rota da Seda, né, como se fosse uma Disneylândia, né, a Rota da Seda, olhar a Rota da Seda como se fosse uma Disneylândia, né, e levar turista, levar um tanto de chinês, né, para poder conhecer esses lugares, né, você também tem, né, essas inserções, né, que são funcionais, né, operacionais das novas rotas da seda, em que eles também trazem chineses, mas trazem populações, então traz nova população, né, traz novos habitantes. Então tem essa coisa também, uma das políticas de relocação, né, de relocação de população, inclusive de convidar, trazer populações para esses lugares novos, para eles morarem aqui, trabalharem aqui, né. Então é uma coisa interessante aí de vocês estarem observando. Então uma dica que eu coloco aqui, né, essa questão da infraestrutura. Então o porquê disso também, né? E esses outros aspectos aqui, né, os aspectos urbanos, né, acabam que são, né, identificar essas coisas que são muito comuns, né, e com destaque, né, para essas áreas destinadas à produção de energia elétrica limpa, tá? Principalmente energia elétrica renovável, que também é algo que é parte, né, dessa política chinesa, né, que eu até coloquei aqui para vocês, que eu não sei se vocês sabiam disso, eu não sabia, eu vi isso essa semana, eu até anotei aqui para não esquecer. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento aqui e mostrar uma outra coisa para vocês, espera aí. Compartilhar aqui a tela do Teams. Aqui no Teams tem esse canal aqui de vídeos. Inclusive, né, ao longo dessa semana eu coloquei muito vídeo aqui. E uma das coisas que eu encontrei, né, no que eu estava fazendo essa pesquisa e vendo os vídeos, que eu não conhecia, são esses 5 pilares da erradicação da pobreza da China. E repara que, olha só, os 5 pilares: indústria, construir indústrias. Então repara como que isso está completamente associado com essa lógica da rota, o que a gente viu ali. Relocação de população mesmo, transferência da população, né, de um lugar para o outro, né. Compensação ecológica. Vocês vão ver também ao longo dessa rota várias fazendas, por exemplo, de energia. Eles são os chineses especializados em energia solar, né? E ali né, eles estão no lugar, né, no deserto, lugar que não chove, não tem muito sol ali. Então eles têm esse potencial e exploram isso, né? Exploraram muito. Então essa compensação ecológica, né, que eles chamam de compensação, então energia eólica e solar, né? Educação e
a Seguridade Social, né? Que são esses pilares. Então, isso também é uma coisa que eu coloquei aqui, né, para vocês também terem essa ideia também de quando for na hora que for, né, dando uma olhada, analisando, né, fazendo essa pesquisa, né, vocês encontrarem isso. Dica para vocês assim, como fazer essas pesquisas, né? Primeiro, essa olhar pelo mapa, né, pela foto de satélite, eu acho que ela é bem interessante, né, fazer essa leitura, né, do território, né, a partir da foto de satélite, né, o Google ainda vai dar algumas informaçõezinhas, né, que podem ser interessantes, né, que igual a gente clica aqui, essas que mostra aqui do lado, né, e às vezes com algumas fotos, né, dos lugares, né, então aqui ó, Corgas, né, e aí mostra a paisagem, mostra a arquitetura, né. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, não vai ter não. Peraí, mas é porque, Marcelo, a gente está vendo o Teams, né? Eu esqueci. Tá, vocês não estão vendo o X. Tá, enfim. Eu estava mostrando um mapa ali, então o mapa é um potencial, né? E o outro, aproveitando que está aqui, são os vídeos. Então eu até coloquei alguns vídeos aqui que eu fui, né, destacando, né? Até mesmo para, né, vocês pesquisarem. A TV estatal chinesa, né, essa CGTN, né, ela tem muitos documentários, muitos vídeos de promoção, né, autopromoção da China, né, são vídeos de autopromoção, né, mas eles têm muita informação, tem muita coisa interessante, assim, dá pra gente aprender muito a partir desses documentários. Então, por exemplo, né, essa aqui, né, a guerra contra a pobreza, né, na frente da guerra da pobreza, que foi onde eu descobri isso aqui. Né, tenho aqui um documentário aqui de uma infraestrutura de um sistema de um trem, né, de uma ferrovia que conecta agricultores com a cidade, né, aqui ó, China Railway Express from Silk Road to Silk Railroad, né, então ele explica um pouco essa questão, inclusive né, da ferrovia, né, de como que você, né, sai da China e chega em Londres, né, carregando coisas no trem, né, então aqui ó, nova rota da seda, né, de Winhu até o mundo, né, então aqui esse vídeo especificamente fala. Então eu saio colocando algumas coisas aqui, né, e vou continuar, né, mas é uma forma também de explorar, né, vocês vão explorando, vocês vão achar algumas coisas aqui. Vocês vão achar também, né, vídeos dessas cidades históricas, né. E tem um canal que eu vou tentar salvar esse material, que eu até compartilhei com a Natasha, que eu nem conhecia, é um serviço de streaming de documentários, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Curious Stream. Ele tem, né, uma série exatamente sobre a Rota da Seda e ele pega exatamente essas cidades que a gente escolheu. Então tem um vídeo de cada uma dessas cidades. Eu vou tentar, né, tirar esse negócio aqui desse serviço de streaming aqui, ver se eu consigo fazer um download, alguma coisa para disponibilizar isso para vocês, né? E também eu vou colocar o link ali, né, se alguém quiser lá, né, tentar ver aqui o streaming, né? Bem, eu acho que, Natasha, completa aí. Marcelo, coisas que eu acho importante falar também é que se você tomar outras perspectivas, que não só essa chinesa da TV oficial, mas as perspectivas russas, né, da TV do Sputnik, ou da Russian Television, da RT, ou mesmo da Telesur, que é uma TV latino-americana, venezuelana, a gente vai ter outras perspectivas também, não só da Roda da Seda, mas a gente vai ouvir muito o conceito de Eurásia. Então, eu acho que é bom ficar atento, porque essa Rota da Seda, no final das contas, ela conecta praticamente, e ela não é só essa terrestre, né? Essa que o Marcelo está mostrando, ela também é marítima, é aérea, quer dizer, ela é uma narrativa, na verdade, e isso o Anderson vai falar. Eu acho que vale a pena também russa, né? A perspectiva russa, que é fortíssima, e a narrativa da Rússia é mais Eurásia do que a Rota da Seda. A Rota da Seda é uma narrativa mais chinesa.
mas de alguma forma eles estão aí fechados, né? Um casamento entre essas duas grandes estruturas que foram anti-imperialistas no passado muito próximo, né? A gente considera que eles ainda são anti-imperialistas se a gente imaginar que os donos do mundo, as elites globais, ocidentais, elas estão envolvidas com esses países, elas estão envolvidas principalmente com a China e com o Sudeste e Sul asiático, estão envolvidos com o Oriente Médio de várias formas, mas, de qualquer forma, esse empoderamento da China junto da Rússia ele se torna uma certa ameaça. Então, tem aí uma contradição que a gente está vendo de anos. O tempo é tenso. Ontem, o Biden conversou pela primeira vez com Xi no telefone, né? E aí era para trocar amenidades. Obviamente que aquilo ali já estava tudo acordado entre, né, as suas missões, seus grupos diplomáticos, mas de alguma forma a gente já viu que não vai ser mais tranquilo do que a relação com o Trump, né? A gente sabe que o Trump tinha uma proximidade enorme com a Rússia, né? Vamos dizer assim, eles fingiam que brigavam, mas no final das contas o Trump ele não pesava a mão nas relações diplomáticas com a Rússia, né? Então o Trump retira as tropas americanas, acho que do Iraque, né? Não sei se só do Iraque, mas de outros lugares. Ele insiste que ele não tinha uma estratégia de guerra aí com esses países, né? Principalmente com a Rússia e outros países ali asiáticos. E agora eu tenho uma perspectiva, e eu acho que alguns de vocês também, que o Biden, que é um representante da OTAN, né, vamos dizer assim, um player OTAN, do grupo OTAN, ele isso aí vários acontecimentos, né? Essa movimentação dos porta-aviões americanos no Mar do Sul da China, né? A gente teve também uma movimentação, acho que na Noruega, das bases da OTAN, não sei exatamente, mas eu acho que é na Noruega, as bases da OTAN aéreas, né, se preparando aí, fazendo manobras conjuntas de aviões ligados à OTAN com Turquia. A Turquia está no meio aí, vamos dessa disputa entre império, imperialismo e esse grupo asiático, né, Rússia e China. Então, assim, eu acho que é apenas colocar toda essa planilha onde o Marcelo estava mostrando, eu estou meio que anotando algumas coisas. Acho que falta a gente criar uma planilha de fontes, como a gente fez na outra disciplina, Marcelo, uma aba de fontes. Eu vou criar aqui, que a gente pode trazer da outra disciplina, essa aba de fontes, porque ali vai ter, na outra disciplina, tinha muita fonte de negócio, né, de comércio, de construtoras e tal, e a gente pode acrescentar aqui nessa planilha as fontes históricas e outras fontes, né? Esse canal de streaming que o Marcelo descobriu, cheio de documentário, acho que a gente pode fazer uma transferência para cá, Marcelo, dessas fontes de informação. Ok. Aqui, fontes, né? Aí, não sei, eu acho que, enquanto você estava falando, fiquei pensando, né? Já que você começou a mostrar mapa, tem um outro conceito também que talvez o Anderson aborde, mas é que essa região e esse território da antiga Rota da Seda, dos antigos regimes, né? Ela é uma região nômade, exatamente isso que o Marcelo está falando, é uma região de deserto e, portanto, uma região habitada por muitas etnias nômades, né? Então, eu acho também que isso é uma característica importante que é vinculada às características geográficas, né? Que essa característica das etnias múltiplas, das línguas variadas, né? Dos dialetos locais. Então, também
é uma coisa interessante de investigar. Acho nem sei se está aí na planilha, mas entraria aí na questão cultural. E aí, golpe de Estado, golpe militar em Mianmar, e para a gente quase que uma fonte ao vivo de investigação sendo bastante hindu, né? Com características, isso que o Marcelo está falando aí, né? Essas características indianas, né? Essas características do sudeste, do sul da Ásia, né? Eu acho que é importante. Está travando? Tá travando. Para mim tá, mas eu tô sem saber se é o meu, se é a minha internet ou se é a sua. Uai, mas se está travando para todo mundo. Tá travando para todo mundo? E é estranho, porque a minha é cabeada. Né? Bom, pode ser porque eu estou mexendo, já tem isso, né? Quando você mexe muito as mãos perto da câmera, ela trava, fica travando. Mas então é isso, eu acho que a gente está investigando alguma coisa que está acontecendo em tempo real, como a gente falou na aula passada. Então vale a pena, nas horas vagas, além de assistir os documentários, né, as séries, Marcelo estava falando de Mulan, né? Eu fico lembrando dos filmes de Kung Fu que a gente assistia na infância, eu assisti na minha infância, vocês muito, né, da geração de vocês, né, o desenho animado, os animes, os cartoons, essa influência chinesa muito, muito, muito soft que chegou para a gente, né? Como isso está muito presente na história antiga já, né? A relação deles com a representação sintética, né? A relação com os trabalhos manuais, artesanais, e esse lado artesanal, histórico, antigo, de patrimônio cultural mesmo, de muitas gerações e muitas etnias, como que isso se cruza com a alta tecnologia, né? Então, a gente está falando de duas coisas, dois polos também, vamos dizer, dentro de uma cadeia do que a gente chama de tecnologias mais de ponta ou requintadas com as tecnologias milenares, né? Então, eles têm esse domínio de tecnologias ainda, de técnicas, né? E modos de fazer milenar. Isso cotidianamente na cultura, né? Uma coisa não exclui a outra. E eu acho que também é uma coisa bom de perceber. Eu acho muito legal também esse jeito que o Marcelo investiga o território, né? Entrando no mapa e dando zoom e depois verificando junto, né? O que está vendo ali nesse mapa. Então, a questão da natureza com a cidade, o Marcelo vai falar na aula dele, que eu acho que é também uma outra relação paradigmática muito diferente da nossa, né? Ele vai falar, Marcelo. A questão da influência árabe na arquitetura, mas uma influência também muçulmana, né? Então, eu acho esse cruzamento, né, principalmente nessas cidades do norte, isso é muito importante. O que mais? A multiplicidade de religiões, né? Como que eles têm essa convivência histórica com diversas religiões, sem uma hegemonia de alguma religião, né? O confucionismo é uma filosofia, não é uma religião organizada no sentido de religião, né? É um pensamento. Então, ele permite que outras religiões se misturem. O Pepe Escobar ele tem um texto muito bom sobre o confucionismo, a aposta desse, na verdade, pesquisador jornalista, né, o Pepe Escobar, que é um pesquisador brasileiro que estava aí com vídeo para vocês assistirem, que eu fiz um apanhado de falas dele. Ele tem uma aposta que a Eurásia é a nossa, vamos dizer, a nossa grande força geopolítica, e a gente está ao vivo também, né, com as negociações da China essa semana e nas últimas semanas, nos últimos anos, com a União Europeia. Então,
de alguma forma, essas relações de parceria comerciais, os gasodutos, né, transportando gás, vários tipos de infraestrutura de transporte também, de não só essa infraestrutura de transporte de pessoas, de turismo, de cargas, de compras por trem, mas também as pipelines, né, as linhas aí invisíveis, enterradas nos subterrâneos também, transportando gás, petróleo e outras, né, água, etc. Então, acho que isso também é uma coisa que pode entrar ali como subcategoria nas infraestruturas, né? Marcelo, o que você está mostrando aí, Marcelo? Fazenda de produção de energia solar. Pois é. Olha só, que impressionante, incrível, né? Parece Aí, nesses cena reversos, tem daquelas cenas de filme de ficção científica, né? Daqueles filmes futuristas, assim. De Blade Runner, assim. Blade Runner é isso, né? Um mar de fazenda de... Pelo menos o último Blade Runner era isso, né? Ele começava com isso, né? Ele sobrevoando um mar de placas de coleta de energia solar. Olha só, é muita coisa. Tá, isso aqui eu estou mostrando nesse mapa, que esse é um mapa chinês, né? O Baidu. E ele, né? Permite, né, primeiro que o mapa ele não tem o erro, né, do GPS que tem no mapa do Google. Ele dá aquele erro porque a China ela usa um GPS diferente, ela tem um GPS próprio dela. Então, não é o mesmo GPS que o nosso, então por isso que dá essa diferença no mapa, né, fica desencontrado as ruas, né, do Google Maps com a foto de satélite. Né, a forma que eles têm de fazer, né, o registro cartográfico deles é diferente. E aqui, né, além de você ter o mapa, você tem essa possibilidade de fazer o Street View mesmo, de entrar nas cidades, que no Google a gente não tem essa possibilidade. Então, talvez esse seja o maior potencial que a gente tem aqui, né, do Baidu, que é para poder, né, vocês entrarem nos lugares e verem os lugares. Né? Acho que essa vista da rua, né, então eu gosto muito disso, né, que a Natasha estava falando. Né? Você faz essa investigação de fotos aéreas, mas aí de repente você entra, né, essa coisa de entrar no nível da rua, né, e ver a rua, ver esse cotidiano, né, ver essa, né, a forma como as pessoas ocupam o lugar, né, olha só que coisa mais interessante, né, isso você complementa um pouco essa análise, né, você começa a ter essa análise urbana de uma forma bem mais completa, né, então você vai do, né, foto satélite para o nível da rua, né, você está vendo calçada, né, da vista do avião para a calçada, né, fazendo esses mergulhos, né. Então isso também é uma estratégia bem interessante para poder, né, ir conhecendo, né, os lugares, vendo os lugares, né, explorando, né, para poder fazer essa exploração. E com isso, né, a gente pode, né, descobrir algumas coisas novas, né. O que a gente espera, né, de vocês nesse processo, né? A gente espera que vocês descubram coisas, assim, igual eu estou descobrindo aqui, estou mostrando para vocês, né? Que vocês descubrem. Então é uma exploração mesmo, assim, descobrir coisas interessantes, fatos interessantes, observando esses pontos que a gente tá falando, né? Então a gente tem esses pontos, né, de análise, de observação, né? E essa exploração, essa visita, né? Quase como fosse uma viagem, né? Eu estava falando com a Cília outro dia, que eu tipo assim, eu fiz a viagem na Rota da Seda, né? Eu fiz a viagem pelos mapas, né? Pelas fotos de satélite, mas eu fiz uma viagem, eu entrei lá, né? Eu viajei pelo lugar, né? Então também assumi isso como se fosse uma viagem, né? Uma visita, né? Isso aqui é lá do canal de stream, esse Curious Stream aqui. Só para vocês terem ideia, olha só, ele tem essa série da Rota da Seda, ela começa em Veneza, né? Istambul, Turquia, né? Vai lá Irã. Aí depois tem, tá vendo? Aquelas cidades todas que a gente pega, Bukhara, Samarca, Tarkhin, né? Até chegar, né, a travessia do deserto de Gobi, Duan, Loso, até chegar em Xi'an,
né, que é aquela onde tem o deserto de terracota, onde começa, né, a muralha, né? Enfim, parece que é uma série um documentário francês isso aí. Então também nessa coisa da Natasha falar de trazer novas narrativas, outras perspectivas, né? Essa aqui é uma perspectiva francesa. Né? Só para ter uma noção aí do que desse material, né? Bem, enfim. Por mim já está tudo falado, Natasha. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Eu acho, Marcelo, que a gente podia saber dos alunos agora se está todo mundo ok nas planilhas, na planilha, as duplas estão ok, se vocês conseguiram se comunicar com as duplas que estavam elencadas, se vocês concordam com essa mudança, quem não concorda pode falar, e aí, por exemplo, a gente incluiu o Veneza, né? Eu não sei onde que o Henrique estava antes, mas agora ele foi para Veneza. Eu queria que vocês falassem, né? Tá tudo certo. Nath, sobre essa coisa de Veneza, eu fiquei só em dúvida se, por exemplo, provavelmente lá não vão ter muitas coisas novas, assim, da iniciativa nova da Rota da Nossa, Seda, assim, né? Acho que vai ter. não estou ouvindo nada. Acho que vai ter sim, Henrique. Então Eu tranquilo. não estou ouvindo nada. Deve estar ruim mesmo. Mas assim, pode ser que tenha pouco. Infraestrutura? Eu acho que a Nath que tá travando. Você tá me escutando, Nath? Eu estou escutando muito travado, estou achando estranho. Será que é a minha internet? É a minha. É a da Natasha. É a sua. sua. Também tá travando pra mim. Não, Nath, eu só questionei se Veneza não teria pouca coisa nova, assim, Rota da Seda, mas Marcelo já falou que Isso que eu provavelmente queria tem, dizer sim. com todos vocês. É isso que eu queria dizer. Vocês, essa semana que passou, talvez vocês estivessem alguns estivessem em outras cidades. Mas nessa próxima semana, entre nessas cidades que a gente estabeleceu para poder traçar essa rota da seda regime antigo, se vocês não acharem informação suficiente de infraestrutura, aí vocês podem sugerir outras cidades. Então, por exemplo, tem cidades na Turquia, a gente tirou a Turquia daqui, eu deixei em branco aí Paquistão, aí vocês mandam uma mensaginha ou no Telegram ou aqui no Teams falando que trocou, inclui na planilha. A partir de agora essa planilha é colaborativa, todo mundo vai, né? Todos vocês vão poder mexer, troca o nome de lugar, bota em outra cidade, aí vocês têm essa liberdade. Uhum. Eu acho que vocês entenderam o sentido, né? O que eu ia falar do Pepe Escobar é que ele publicou um texto também que deve ter onde que deve estar isso, hein? Vai estar no canal 247, as entrevistas quase todas com o Pepe estão no canal 247, ele falando da proximidade, então quer dizer, ele querendo lançar uma narrativa da proximidade no começo da pandemia, das relações de solidariedade de um povo chinês, de um povo eurasiático disciplinado, baseado no coletivo, as noções de coletivo mais importantes que as noções de individual e tal, trazendo o confucionismo para próximo, vamos dizer assim, de um cristianismo em sua origem, né? Então, tentando aproximar a Itália. Então, quando chega o voo chinês com auxílio, lá com o quê, né? Que tudo isso é uma grande narrativa, né, gente? Não estou falando que existiu ou não existiu, que é mentira ou é verdade, mas tudo isso virou a cena dessa curiosa terceira guerra mundial pandêmica que a gente está vivendo. O Pepe tenta aproximar, então, o estoicismo, né, do confucionismo. Então, acho que vale a pena ler esse texto, porque ele vai, talvez, nos iluminar aí nessas parcerias eurasiáticas. Legal colocar o link dele, então, lá nas referências. Vou achar ele aqui. Tá. Agora, eu acho que vocês podiam falar, gente. Abre o microfone e fala.
Eu escrevi aqui, não sei se vocês leram, mas que eu achei curioso, que eu primeiro procurei sobre a cidade minha e da minha dupla, né, que é Duyuan, não sei nem se pronuncia assim, no Google Maps para poder conhecer. Aí tinha só uns pontinhos assim que a gente clicava e conseguia ver algumas imagens. Aí depois eu procurei no Baidu, que é o Google Maps chinês aparentemente, pensando que eu ia conseguir ver tudo, e mesmo assim tem área que a gente não consegue acessar. Aí eu achei curioso. Tem áreas que não estão cobertas pela foto de satélite ou pelo Street View? Pelo Street View. Que aí muitas áreas a gente ainda não consegue acessar, mas tipo assim, a gente consegue ter uma ideia bem bacana do cotidiano da cidade. Ah, legal. Tem uma questão prática que a minha dupla não apareceu e ela não veio hoje também. Aí Quem não é sei sua dupla? se é a Maria Laura. E aí não sei se eu faço sozinha ou se tem alguém que tá... Isso que eu ia sugerir para alguns de vocês. Eu acho que quem a dupla não aparecer, faz. Não? Mas eu também tô com o mesmo problema, né? Mas, na Eu verdade, também tô. Uai, gente, é muita gente com o mesmo problema. Vocês vão fazer Mas assim. a minha dupla, tipo, trancou mesmo a disciplina. Já tenho certeza, assim. Tá. Eu posso entrar aqui agora também e ver eu e Marcelo. Marcelo, entra no meu FMG, vamos ver quem trancou, porque a gente já dá notícia para vocês aqui agora. Olha só, na minha turma, ninguém trancou. Então, Mas, ô, Natasha, é porque eu acho que tá tendo um problema ultimamente que a gente faz o pedido para trancamento da matrícula e ela tá demorando a ser contabilizado, sabe? Então a maioria das sim, pessoas devem ter solicitado, ainda nem receberam a confirmação e já meteram o pé. pode Eu ser acho que sim. foi isso mesmo. Acho que é isso É, mesmo. Pode. quando eu pedi, tá levando umas 2 semanas para dar o resultado. Então, vamos fazer uma coisa, o contrário? Vamos lá na planilha e eu vou falando, a gente vai falando. Eu também não sei falar o nome dessas cidades, não, viu, gente? Ninguém sabe. Eu vi aqui também no meu diário, aqui também, aqui não fala no documentário. trancamento. Hã? No meu diário aqui também também não? não tem, não Então tem é nenhum isso. trancamento. Então vamos lá. Xian, Caio Emílio de Mendonça e Camila. Eu vou dando ok aqui. Gente, tá ok já. Aí? Alguém? Um dos dois? Nós dois estão. Eba. Ok. Lanzu. Carolina Maziero Ferreira, João Paulo Araújo Souto. Eu tô aqui, eu já conversei com o João também Eba. e falou que vai participar. E aí, as cidades, então, gente, fale agora o Cálice para sempre. Mentira. Aí até semana que vem vocês vão pesquisar essa cidade e ver se está rolando de ter informação delas, tá? Jinchang. Ah, não, mentira. Pulei o Wei. Diogo Gama Posato e Maurílio Cruz Baltazar. Oi, tá tudo certo. É? A gente já Beleza. conversou. Ótimo, Natasha. Diogo. Oi. Você pulou Tianshui também. Você? Hã? Você pulou Tianshui também. Depois de Xian. Travou só pra mim ou pra mais alguém? Acho que a Natasha travou. Ela perdeu a Tá conexão aqui. travando, gente, para todo mundo? Travou com um tempinho bom. Agora você voltou. Voltou, Natasha. Não dá para entender, gente.
Não consigo entender. Bom, então, Jinshan, Lucas Augusto Rocha Rezende, Vinícius Pinheiro Pereira, ok? O Lucas tá aqui, o Lucas. O Vinícius que solicitou o trancamento. Ah, então tá. Então a gente já vai mudar de cor aqui no Vinícius. Ele solicitou, mas não tá trancado ainda. Vou botar um azulzinho nele, tá? Beleza. Ô, Natasha, faltou aí o Tianshui, a segunda cidade aí. Mas eu falei ela várias Falou? vezes. Marco Aurélio. E já deu Junho. até ok. Ah, então tá. Ah, tá. Não, você pulou a gente. Você foi de Xi'an para Lanzhou. Ah, é? Mas eu já tinha Sim. até um ok. É porque deve ter travado, gente, quando eu falei. Ah, sim. Mas tá ok. Sim, Agora, tá ok, tá ok. Então tá bom. Marco, certeza? Você tá com seu amigo? Ô, Marcelo, Natasha, uma coisa é que eu conversei com o Vitor ontem, o Lucas, ele é da minha turma. Aí ele falou que a dupla dele tinha trancado. Aí eu conversei com o Vitor, a gente queria saber se teria como eu fazer ou com o Lucas, ou não sei se tem como fazer um trio também, porque a gente não sabe quantas pessoas estão sem. Quantas pessoas trancaram a matéria. Então, vamos continuar seguindo aqui. A gente volta nesses casos quando chegar no final, porque aí a gente vai ter uma noção total, tá bom? Tudo bem, obrigado. O Lucas que está falando ou é Marco Aurélio? Não, quem falou agora foi Marco Aurélio, isso. Marco Aurélio. Filha. Quer que eu compartilhe? Eu vou compartilhar minha... Ai, não, vai ficar pior ainda a minha internet. Então, Será que não é melhor a gente fechar as câmeras para ajudar a sua internet, não, Natasha? Pode ser, eu estou achando muito estranho. Minha internet é cabo, não faz sentido ela estar nessa falhação toda. Mas, melhor. ó, Xangui, Larissa Amanda de Almeida Ribeiro, Pedro Borges Guzmão Fernandes. Tá ok? Estão aí? Larissa. Natasha, a Larissa é da minha sala, que tá falando que é o Marco Aurélio. Minha sala que eu falo do período da faculdade. Se eu não me engano, ela tinha falado que ia trancar mesmo, porque ela não conseguiu, porque ele tá estagiando agora nesse horário que ela arrumou, e eu acho que não vai ter como ela fazer mesmo. Posso até confirmar com você depois. Pedro tá aí? Pedro Borges Guzmão Fernandes? Não tá. Não tá. Então, vou colocar um azul. Fica em dúvida também, né? Jiao Guan. Nossa, galera. Ana Carolina da Silva Oliveira, Maria Laura Ranuja Rodrigues. A Ana Carolina está aqui, mas a Maria Laura não apareceu. Não apareceu até agora, né? E é você, né, Ana Carolina, que falou, bom, faz sozinha, não faz? Aí vamos pensar, vamos botando o azulzinho em quem não tá. Yumen. Serena Silva Araújo e Pedro Paulo Drummond Almeida. Eu sou da sala do Pedro. Serena, fala. Vou perguntar para ele sobre a questão da dupla. Me está tranquilo, já entrei em contato com a dupla. Pronto, uai. Então, ok. Por mim também tudo bem. Serena. Tá, agora eu tô vendo a carinha. Dum Juan. Manuela Edmundo Moss, Saulo Henrique Marques Saraiva. É esse que é um... Então, Manuela tá aí? Tô. E Saulo Henrique. E vocês estão em contato? Aham. Então, vou botar um ok para vocês. Corla. Gabriela de Barros Grossi e Júlia Figueiró Galindo. Ah, ok. A gente já conversou. Já? Uhum. Corla, ok também. Isso. Axo. Gabriel Tome de Oliveira e Matheus Silva Coelho.
Como que tá aí a duplinha? Natasha, se não me engano, eu acho que o Gabriel ele vai trancar. Eu não tenho certeza, mas pelo que ele comentou, sim. Pulou Paquistão. Cazaquistão, Orgos, Maria Fernanda Teixeira. Eu tô aí, mas acho que a Marina, não consegui falar com ela, não. Não? Não. Tá. Bucara, Cecília Braga Ramos Monteiro Gorgozinho e Uri Kawaguski Rodrigues. Estão aí? Tem alguém aí? Eu não estou vendo aqui na nossa lista nenhum dos dois também, né? Bucara, ficou, tá tudo azul. Vai. Acho que você pulou Casca. Não, é Bucara, não tem casca nessa. Gente, vocês estão olhando comigo a planilha aqui, nossa, dos alunos? Oh, não, é a última cidade aí da China. Porque eu não cheguei, não, vou ainda em Samarcanda. Pamela Rebeca Avelar e Vivian Poliana de Andrade Rezende. Tá ok. Tá ok, tudo certo. As duas. Então, pelo menos a gente garante uma cidade no Uzbequistão, né? Irã, Caxã, Luan Fernandes Viana e Mariana Gico Lima Belo. Luan tá aí hoje? Alguém tem notícias de Luan? Eu não vi ele aqui, não. Estava na aula passada, não está aqui hoje. Mas eu sei que a Mari Belo trancou, por isso já vai trancar. Meshed. Emily Natiele Barcelo Caetano e Luísa Cota Perdigão Paiva. Emily, eu já falei com a Luísa, tá tudo certo. Eva. Ok. Então temos uma cidade do Irã. Veneza, a última. Henrique e Samantha Campos Paiva. A Samantha veio na última aula, mas eu não consegui falar com ela. Hoje parece que ela não tá aí. Não sei se trancou, não tive contato, mas vou tentar falar com ela essa semana. Vocês tentam falar como, gente? Vocês conseguem acessar e-mail no eu acho que pelo Teams dá, talvez. Pelo Teams, né? Então tá. Bom, gente, então nós temos muitos azulzinhos, ok? Então a gente tem... eu não estou vendo ok aqui no Arbil, do Iraque. Ah, tá. Pulei Casca lá atrás, Marcelo. E Casca ela que é a última da China. Não, ok. Então tá. Ítalo Ribeiro Moreira e Pedro Henrique Caetano Lopes. Eu tô aqui, Ítalo. Aí eu consegui o contato do Pedro agora na aula. Então tá. Então dá notícia também lá no Teams que tá rolando. Pode deixar. Gente, olha só. O que eu tenho feito aí nesse período pandêmico? Essas aulas loucas, com essas internet, com esse jeito estranho de comunicar com as pessoas. Eu acho que a gente pode ficar entre a possibilidade de 1 ou 2, para a gente não diminuir muito o número de cidades. Então, ou a pessoa fala assim, beleza, vou fazer sozinha, é até melhor, dá menos trabalho, às vezes tem gente que acha isso, ou não, estou sozinha, meu colega trancou, eu quero fazer com outra pessoa. Mas 2, porque aí a gente tem quantos grupos aqui com um só? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos com uma pessoa só. Incluindo o Henrique, que ainda vai tentar falar com a Samantha, são 7. Então, o máximo que a gente vai fazer é fazer duplas e não trios, tá? Respondendo aí a um questionamento que teve, para não diminuir muito o número de cidades. Então, se vocês não conseguirem falar com as duplas aí esses dias, posta no Teams, conversa com outras pessoas que estão sozinhas, solitárias,
E eu queria pedir um favor. Quem achar a dupla e a dupla falar, ok, pode me marcar de vermelho lá. Vem aqui e marca. Entendeu? Vamos usar a planilha como esse lugar. Então, tira o azul e volta com o nome da pessoa, troque o seu nome de cidade. Vocês agora vão editar essa planilha, tá bom? Provavelmente umas 2, 3 cidades ficarão sem, né, na hora que vocês migrarem. Ou, às vezes, tem gente que fala, quer saber, eu não quero fazer de dupla, eu vou lá para aquela cidade. Aí, vamos fazer assim, deixar livre, uma liberdade com limites aí. Natasha e Marcelo. Mais o quê, gente? É possível Quem tá falando? sugerir? Vitor? Sim, é possível sugerir uma Pode, cidade? claro. Eu gostaria de fazer... Uma que não esteja aqui. Sim, mas que está diretamente relacionado com BRI. Eu gostaria de fazer talvez sobre Atenas, porque o porto de Atenas... Mas a Atenas está lá embaixo, né? Eles fogem, né? Não, ela está diretamente ligada. Você vai para Istambul, depois se conecta em Atenas. Ah, não, sim. Bom, gente, eu acho interessante entrar com Grécia. Qual que é a cidade que seria abandonada? Nenhuma, porque aí o Marco fica com o colega dele, como dupla, já que não pode trio, e eu entro com Atenas. Ah, entendi. Inclui Atenas aí pra gente na Europa, então, no final, tá bom? Ok. Depois da Itália. Certo. Você inclui a Grécia, tá? Pode incluir até antes, se você quiser, aí tanto faz. Então, beleza, ótimo. Acho bom. E você já achou obras em Atenas? Sim, quando eles tiveram que entrar em austeridade, eles tiveram que vender boa parte da infraestrutura. E o porto de... Venderam o país inteiro, né, Vitor? Tipo assim... Praticamente isso. Tem um site com o país à venda, as ilhas à venda. E o porto de Pireu, que é o maior porto da Grécia, que é o porto de Atenas, ele pertence à COSCO, né? Que é uma empresa chinesa. Né? Uma notícia que eu esbarrei essa semana, por causa de outros motivos, eu não sei se eu falei na aula passada, a nossa relação com a China, que também não é discutida aqui abertamente, né? Mas a gente discute a Vale, e a Vale, de alguma forma, é essa grande empresa que está conectada diretamente à China. E porque a China é o maior cliente, né? O maior parceiro. Aí eu estava vendo portos na China, um porto na China muito importante, e a Vale fazendo, não sei se a Vale fazendo uma joint venture. Eu acho que alguns conceitos, né, de negócios e tal, também eu acho que vale a pena a gente explorar, né? Para além da ideia do cluster, na hora que a gente chegar nas discussões mais contemporâneas, essas outras formas de parcerias comerciais também podem ser trazidas para debate, né? Então, no meio desse caminho, eu acho que essas curiosidades de cruzamentos aí, a exemplo de Atenas, podem surgir também, né? Notícias geopolíticas contemporâneas, né? Tipo atualizações das novas parcerias e tal. E eles também planejam conectar Atenas a Budapeste, linha férrea, que Budapeste já é um centro de transporte que conecta com o restante da Europa. Ótimo. Eu já estou colocando aqui, tá? Na planilha. Okay. Eu pedi acesso para editar, porque para eu poder colocar. Você está sem acesso? Acho que eu tô. Eu só consigo assistir. Que estranho. Todo mundo? Tá todo mundo de editor aqui. Tem muita gente. Não, mentira. Não, eu acabei de arrumar isso agora. Eu alterei, coloquei para editor. Se você recarregar a página agora, vai aparecer como editor. Então tá. A Serena está perguntando aqui, então, quem está com problemas com a dupla, faz como para trocar? Quer já ir falando agora? A gente vai preenchendo, vai mexendo na planilha aqui de uma vez. Cadê Serena? Yumen, City, Serena
Tá ok, né? Na verdade. Quem não tá ok? Ela falou que o Pedro Borges que está com problema. Vitor já tá tirando o nominho dele ali. Eu tô vendo qual que é o tamanho para ficar padronizado. Aham. Gente, eu acho que essa questão das duplas, das cidades, eu acho que agora assim, a planilha está aberta para editar. Vocês editam. Vocês entram, vocês começam a, né, conversa claro, entre né, vocês. gente? Vocês decidem o que vocês querem aí. A gente já deu o pontapé inicial, agora, né, vocês é que vão dar Não, continuidade. e é claro que às vezes vocês querem ajuda, tipo, não consegui definitivamente falar com a minha dupla, mas também não estou conseguindo falar com o colega que está lá com o nome na planilha. Aí vocês pedem ajuda, tipo assim, mas eu acho que é no Teams, viu, gente? Tentar chamar as pessoas, usar o Teams como esse modo de comunicação. Também tem o Telegram, né? Estamos lá no Telegram, tem muita gente lá. Mas eu acho que vocês podem mudar entre vocês, né? Tá aberto para mudança, né, gente? Então, Grécia. Marcelo, Natasha, prazos, já existe alguma data para os TPs, para entrega? Ou não está definido? No final. São os 2 últimos dias de aula, é um seminário ao final. Mas quando está lá no cronograma seminário dos alunos, 1 e 2, são 2 dias de seminário, tá? É que tem uma parte que fala do TP1 e do TP2, daí entraria tudo no final também. Tudo no final, é o último dia de aula. A gente tem tipo um ciclo de falas, de apresentações, de seminário. Podemos reservar o final para tirar dúvidas, né? Na hora que a gente não tiver mais o convidado, ou na hora que acabar a nossa fala. E aí a gente vai tirando dúvidas e vai conversando. Mas no semestre passado foram só 4 aulas e 3 aulas nossas, e a última aula foi o seminário. A turma era grande assim, eram 10 grupos. Mentira, a turma era menor, eram 10 grupos. E aí foi ótimo, deu super certo e foi muito legal. Assim, a gente está meio querendo repetir. Ok, obrigada. Dá um panorama, assim, né? Depois a gente pode pegar e dividir as duplas aqui nos seminários dos 2 dias, para vocês já saberem qual dos dias, né? Mas provavelmente vai ser uma tentativa de ir caminhando na rota, né? De Chuan para frente. De Chuan não, de Xi'an. Xi'an para frente. Vocês vão fazendo devagarzinho, calma, até o final da disciplina. Tá? O que mais tem de dúvida, gente? De dúvida, de dupla e de trabalho. Então, Marcel saiu. Nath, aí a gente vai colocando já tudo na planilha? Tipo assim, Isso, a ideia é que vá colocando na planilha. A gente vai. Tá bom. Não estou achando a planilha colaborativa atualizada no Teams. Eu postei lá ontem, anteontem, sei lá, mas eu vou postar de novo. Devo ter postado no geral, mas vou lá. Vou postar aqui no chat nosso e vou postar no geral, tá? Ah lá, eu mandei um recadinho terça-feira falando da planilha nova. Então, ela tá aí o link. Não vou postar de novo, não, para não confundir. Eu só abri uma aba, tá, Serena? Eu eliminei, assim, a ideia da gente trabalhar com aquela antiga, deixar ela com todas as cidades e vamos trabalhar com essa daqui que prioriza as cidades mais antigas, tá? Pode ser interessante essa história de acrescentar Atenas, né, e acrescentar a Grécia. O Anderson vai falar sobre isso, né, do helenismo, desse período greco-romano da história, com a Rota da Seda. Vai ser legal ter Atenas aí. Vai dar certo.
Ué, gente, eu acho que foi, né? Então, chamem a gente no Telegram, não precisa ficar com vergonha de conversar no Telegram, não, tá? A gente Falando em Telegram, vocês podem mandar o link de novo, por favor? Manda aí pra gente, Marcelo, você tá com... Tá no Teams, é só você entrar lá no Teams no geral, lá tem os links todos lá. Tem o link, no geral. tem o link do grupo do Telegram? Porque... Do grupo e do canal. Na verdade, eu acho melhor a gente usar o grupo, porque o grupo dá para conversar, né? O canal claro, não tem como conversar. É o grupo. O canal é só notícia. Vou pegar lá. E aí vocês vão perguntando aí no grupo, tá? Não se intimidem. O canal é aquele que está com o nome Geopolítica e Território? Isso. Mas a Tá. gente... É porque primeiro o Marcelo criou o canal, depois eu falei, vamos criar um grupo para a gente poder conversar, trocar É que a gente informação. viu que o canal, eu tinha esquecido, o canal não permitia conversa, né? Não tem como, é só né, a gente mandando informação. Aí Então não- é esse último link que está no chat do Teams. Aqui, É. né? Do... Chamar Beleza. CR025 e UB 122. Chama aí. Beleza. Ué, então tá, gente. Nós vamos encerrar aqui. Marcelo não dormiu essa noite. Eu acho que a gente podia encerrar. Aí eu vou dar uma assistência pro Felipe agora, ele tá vindo pra cá também. Felipe, o filho do Marcelo, quantos anos o Felipe tá? 7. Bateu a cabeça, deu ponto, passou a noite no hospital, 14 pontos. Só isso, gente, muito tenso. Mas então tá. Mas tá bom, então. Então, bom trabalho Vamos para lá. vocês. Vamos nos falando. Assistam Marco Polo, os mongóis, gente, mongóis. Mongólia tá na pauta essa semana também, hein? Cheio de assunto na pauta. Assinem, entrem lá no Sputnik, na Russian Television, no Telesur, no Telegram. Eles circulam muita informação, basicamente sobre isso que a gente está conversando. Sobre, né, essas manobras de guerra, geopolíticas, a pandemia e as relações comerciais. É isso. Então tá. Então, beijos. Então tá, pessoal. E até semana que vem. Beijo, então. Vamos lá. Tchau pra vocês. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Melhoras aí pro Felipe. Boa tarde. Obrigado. Agora.